Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores membros do Governo. Primeira pergunta, qual é neste momento o montante da dívida dos hospitais aos fornecedores, seja em matéria de medicamentos, seja outros fornecedores? Quanto é? Segunda questão, qual é a situação do capital social dos hospitais EPE? Isto é, nós temos a convicção de que o capital social está altamente depauperado na maioria dos hospitais EPE, isto é, na parte em que ele já tinha sido realizado, porque em grande parte ele não foi realizado. Qual é a situação do capital social dos hospitais? Qual é a situação do famoso fundo para pagamento das dívidas, onde os hospitais que tinham ainda capital social puseram os seus recursos e que, pelos vistos, já não funciona, porque parece que as dívidas continuam a acumular-se? A Sra. Ministra tem alguma informação do seu colega das Finanças sobre quanto é que a ADSE continua a pagar aos hospitais privados? Nós já fizemos uma pergunta ao Ministro das Finanças e ele não responde. Pode ser que a Sra. Ministra tenha mais sorte do que nós. Sendo que a ADSE, que parece que já pagou vários meses de 2010, ainda não pagou às unidades do SNS 3 meses de 2009. Mas eu tenho a certeza que aos hospitais privados já pagou todo o ano de 2009. O Sr. Secretário de Estado disse que tem havido uma grande poupança em horas extra e recurso ao trabalho temporário. Todas as unidades que temos visitado nos últimos tempos dizem-nos que para, por exemplo, fazer funcionar a urgência, ou há horas extraordinárias ou há recurso a empresas externas. Não sei como é que o Ministério faz este milagre, mas deve ser contabilístico, porque na realidade isto não é possível. O Sr. Secretário de Estado também referiu que tem havido uma grande poupança em medicamentos e oxigénio. Foi o que o Sr. Secretário de Estado relevou nas poupanças do Governo. Vejo que o Governo está muito preocupado em poupar no oxigénio e não noutras matérias. Nos medicamentos, portanto, a questão é bastante simples. A diminuição do escalão A de 95% para 90%. Lembre-se que já o Governo do PS tinha diminuído de 100% para 95% este escalão, obra do Dr. Correia de Campos, seu ilustre antecessor, custa mais 13 milhões de euros aos utentes. A diminuição de 100% para 95% do apoio aos idosos com reformas abaixo do salário mínimo custa mais 5 milhões de euros aos utentes. A mudança do escalão B para o escalão C dos anti-ulcerosos, antiácidos e anti-inflamatórios custa mais cerca de 106 milhões de euros aos utentes. A alteração da possibilidade de os médicos remeterem para o escalão B de comparticipação os antidepressores, pelas nossas contas, por estimativa, custa mais de 100 milhões de euros aos utentes e tem consequências gravíssimas na situação da saúde mental de muitos utentes no nosso país, como todos os psiquiatras que publicamente se pronunciaram nesta matéria têm vindo a dizer. E não vale a pena justificar todas estas situações com os abusos, Sra. Ministra, porque abuso é a ADSE pagar dinheiro aos hospitais privados de coisas que podia fazer nos hospitais públicos. Isso é que é um abuso. Se há abusos no uso destas regras, então tem é que se fiscalizar e não alterar as regras. Porque com as novas regras também pode haver abusos. Os abusos não se resolvem alterando as regras. Resolvem-se fiscalizando a aplicação das regras. Isso é que os senhores não quiseram fazer, porque na prática o que querem é cortar. Cortar, sempre à custa dos utentes. Não é possível estimar, mas evidentemente mais uma alteração no preço de referência significa maior penalização dos utentes, porque continuam a ser prejudicados quando o médico decide receitar o medicamento de marca. Isto andará à volta de metade dos 501 milhões de euros que o Ministério das Finanças, o Governo, anunciou que se iam cortar na área da saúde. Era bom que o Governo nos pudesse explicar onde é que vão cortar os outros 250 milhões que ainda faltam nesta conta. Depois, o Sr. Secretário de Estado disse que a despesa está a subir 2,8%, 2,9%. Qual despesa? Total do Serviço Nacional de Saúde? Tem que explicar melhor essas contas e espero que agora, com o orçamento, venham desagregadas as contas dos hospitais EPE, que é para nós discutirmos, de facto, o orçamento da saúde e não só um agregado que ninguém sabe o que é que tem lá dentro. Finalmente, quanto à questão da denominação comum internacional, eu assinalei o que foi dito aqui pela Sra. Ministra e pelo PS em relação aos projetos que foram aprovados esta semana. Queria ler aqui um take da Lusa, onde o Sr. Secretário de Estado, Óscar Gaspar, a 24 de setembro, promete que a partir de março os doentes vão poder escolher a marca do medicamento que compram, desde que respeitem a substância ativa prescrita pelo médico. Penso que é mais ou menos a mesma coisa que discutimos aqui esta semana. E diz também que os médicos podem
trancar o medicamento de marca se justificarem técnica e cientificamente essa questão. É mais ou menos a mesma coisa que tivemos aqui a discutir esta semana. A não ser que isto seja mais uma daquelas coisas para enfeitar os cortes nas comparticipações, gostava de saber porque é que o Governo agora descobriu que os médicos não sabem prescrever. E, Sra. Ministra, e mesmo para terminar, Sra. Presidente, um médico quando está na urgência, eu não sou médica, a Sra. Ministra sabe bem disso, mas talvez 90% dos medicamentos que receita são basicamente os mesmos num grupo muito restrito de especialidades. E sabe de certeza os princípios ativos dessas especialidades. Não é uma ou outra situação em que é preciso ir fora do que é normal que vai congestionar as urgências. O que congestiona as urgências é a falta de recursos humanos a que o seu Ministério as condiciona.